A 2.000 pés, onde Claudette Sanders recebia uma aula de voo, a cidade de Chestermere cintilava à luz da manhã como algo que acabou de ficar pronto e de ser ali pousado. Os carros rodavam pela rua principal, relampejando piscadelas de sol. A torre da igreja congregacional parecia tão aguda que poderia furar o céu imaculado. O sol correu pela superfície do riacho Prestyle, quando o Seneca V o sobrevoou, avião e água cortando a cidade na mesma rota diagonal. E assim começa Sob a Redoma, do Stephen King. Stop. Então, vamos falar sobre o Sob a Redoma, do Stephen King. Um livrão, vocês podem ver. A maioria dos livros do Stephen King tendem a ser um pouco grandinhos assim, certo? Calhamaços. Então, esse livro aqui não segue tanto a vertente de terror com a qual a popularidade do Stephen King é conhecida. Embora ele crie um certo terror psicológico no decorrer da história. Mas para dar um aparato geral sobre a história, é numa cidade fictícia localizada no Maine, que se chama Chestermere. Essa cidade, localizada no Maine, ela é uma cidade pequena, um pouco conservadora e tudo mais, com a população um pouquinho grande. Então, e o que acontece é que em determinado momento da vida de cada uma dessas pessoas que estão nessa cidade, uma redoma, como vocês podem ver, eu fiz uma ilustração aqui atrás, é mais ou menos isso. A diferença é que ela não só pega a parte de cima, mas também pega a parte inferior da cidade, ou seja, como se fosse uma cápsula. Ou seja, a redoma, ela literalmente cobre toda a cidade de Chestermere. E as pessoas ficam lá enclausuradas. Então, a história se passa literalmente lidando com uma questão de como essas pessoas vão lidar com essa redoma, que com o decorrer da leitura você vai percebendo que ela não tem explicação. É como se as pessoas vão ter todo se questionar o que é isso, e não dá para passar. É claro que algumas coisas ainda passam, como um pouquinho do ar consegue passar ainda para dentro da cidade, um pouco da água também, mas nada consegue sair e quase nada consegue entrar. Então ninguém consegue entrar para fazer contato, ninguém consegue entrar para fazer ajuda. Então fica numa situação meio caótica. O Stephen King ele vai construindo essa história com muitos personagens e vai desenvolvendo um certo sentimento de apego proposital. Porque ele quer que você se sinta, assim, de certa forma, no lugar dessas pessoas, como seria estar enclausurado, sem poder sair, e ele ainda vai passando o sentimento de cada um para vocês terem uma noção de como seria isso. De forma geral, o livro trata dessa história. É um livro, de certa forma, que tem um terror psicológico muito interessante. A escrita é muito boa. Ele tem quase 1.000 páginas. Resumindo, 954 páginas. Assim, não é o maior livro dele, mas se você pretende ler Stephen King, talvez seja bom começar com um menorzinho e tudo mais, depende do seu estilo de leitura. Tirando isso, o livro tem várias pegadas interessantes, das quais vamos destrinchar. Eu fiz aqui uma espécie de esquema. A ideia desse vídeo não é só comentar sobre o livro, mas o que o livro traz ao leitor e certas reflexões inerentes que vocês podem levar no decorrer da vida de vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui 4 tópicos, dos quais eu vou fazer praticamente um ensaio acerca deles. O primeiro foi a resenha. Eu já contei a história do livro para vocês. É uma redoma que surge numa cidade fictícia criada pelo próprio Stephen King, que se chama Chestermere, da qual tem alguns personagens e tal, e vai apresentando cada um deles e como certos ideais e as formas como eles pensam podem definitivamente definir o decorrer da vida deles dentro da redoma. A redoma, basicamente, é isso. Vamos imaginar que isso aqui é Chestermere, a cidade do livro, e podemos idealizar o seguinte: temos a realidade A,
que é a realidade que fica fora da redoma, e a realidade B, que é a realidade que fica dentro da redoma. Dessa forma, o que acontece em A não interfere em B, da mesma forma que o que acontece em B não interfere em A. Essa é uma forma um pouco estratégica e calculista de entender mais ou menos como acontecem as coisas no livro e na realidade que é apresentada. De certa forma, se a gente adentrar agora, e antes de pegar a parte filosófica, resumindo, o que vai acontecer, mais uma vez, é que as pessoas vão tentar lidar e como tentar sobreviver à situação da redoma, sabendo que a poluição vai aumentar, a escassez de alimentos vai acontecer, as coisas vão acabando, a energia, a água, tudo vai acabando. Então vai surgir o sentimento de pânico coletivo. Partindo desse ponto aqui, já ressaltando o que já foi dito sobre o livro, a gente vai para a parte filosófica. Se fizermos uma analogia, uma comparação com o mito da caverna, é uma espécie de mito da caverna, sim, de Platão. Olhemos bem, temos uma redoma e temos a realidade. A realidade A não consegue interferir na realidade B que se encontra na redoma. Dessa forma, o que acontece? Se A, que é a realidade do mundo afora, na qual eu, por exemplo, estou aqui falando muito bem e que vocês estão, mas vamos só tentar viajar nessa ideia de que fosse possível acontecer isso. E se vocês assistiram o filme dos Simpsons, já foi apresentada essa ideia, mas de forma bem irônica e bem engraçada. Mas se fosse nessa pegada mesmo, realista, então certas coisas não iam fazer o maior ou menor sentido aqui. Então o que acontece é que a realidade que é apresentada para A é diferente da realidade apresentada para B. As pessoas que estão dentro da redoma, elas sabem o que é real, mas as perspectivas mudam. Por quê? Porque, independentemente das ideias, das leis, da cultura e dos conhecimentos que existem no mundo, não faz mais sentido. Qual o sentido de algo fora de B, ou seja, que está em A, se não pode fazer nenhum efeito em B? É essa a questão filosófica do livro. Então, as questões morais, as questões éticas, políticas, legais, sociológicas mudam. O que acontece é que B se torna um mundo dentro do próprio mundo, dentro da Terra. E essa experiência aqui pode ser comparada também com um livro muito conhecido na área do direito, que é o caso dos exploradores de cavernas, que são pessoas que ficam presas dentro de uma caverna. E a realidade deles mudam deliberadamente porque eles não conseguem ter contato com o mundo afora. Aqui eles conseguem. Em determinado momento dos exploradores de cavernas, eles também conseguem por um determinado tempo ter contato. Mas depois o contato é totalmente cortado. Aqui eles ainda conseguem ter um contato parcial. Mas a diferença é que esse contato é só em palavras e imagens. Então, é essa questão que pesa na questão filosófica. Eles conseguem ter uma noção da realidade, mas a realidade não consegue interferir tanto na vida deles. Então, a realidade que predomina é a realidade de B. Acaba aqui inexistindo A. Filosoficamente, é isso. Sociologicamente falando, a questão é que se impetra um sinônimo ou a sintonia, ou estado de anomia, determinado e denominado pelo sociólogo clássico Emile Durkheim. A anomia, para ele, é quando há ausência de normas. E aí você já faz uma conexão direta com o direito. Por quê? Porque se há ausência de normas, há ausência de leis. E então as leis se tornam meio que obsoletas. É isso que vai acontecendo aqui. Tudo o que vai acontecendo aqui é devido ao pânico. E as pessoas tendem a se apegar e se arraigar à paranoia. E certos líderes da cidade vão usando isso para poder liderar o rebanho. Então, dando prosseguimento, o que vai dar força para os líderes nessa forma de realidade apresentada no livro sobre a redoma é justamente a dominação. Sim, a dominação denominada por William Carl Weber. Weber dizia que haviam 3 tipos de dominação: a carismática, a tradicional e a legal. Nessa realidade, a única que vai fazer efeito, que é a que mais faz efeito em nossa realidade e na realidade do livro, é a carismática. Ou seja, uma pessoa que tem o dom, que parece nascer já
com esse dom de poder dominar, liderar, e as pessoas, mesmo percebendo que haja algum tipo de erro, vão segui-lo. Isso acontece aqui no livro? Sim. Então a questão é como dominar, e quem vai dominar, e como manter a ordem. A sociedade está totalmente destroçada. Os padrões sociais estão sendo invertidos. E mesmo que eles criem outros padrões, não importa. Criar outros padrões são mais padrões. Então, dessa forma, essa é a parte sociológica do livro. A anomia, a questão da dominação, que resumindo é o patrimonialismo de Max Weber. E o direito. O direito é a questão das leis. Como fica a questão das leis aqui? E, de certa forma, o que predomina aqui é a autotutela. Termo jurídico que diz o seguinte, e significa justiça com as próprias mãos. Ou seja, as pessoas passam a fazer as coisas por si e decidirem por si mesmas. Então é isso que vai acontecendo. Dessa forma, o livro sobre a redoma consegue trazer para o leitor e leitora uma perspectiva e uma experiência literária que eu apresentei na resenha, uma experiência filosófica, uma experiência sociológica e até uma experiência jurídica. Eu recomendo esse livro, ele é muito bom, ele é muito interessante e eu creio que ele pode fazer com que vocês tenham mais reflexões do que as minhas próprias reflexões. Essa forma de exposição é só uma maneira de incentivar vocês a refletirem sobre qualquer coisa, até uma bula. Qualquer leitura é válida. Muito obrigado, gente, e passar bem e que a força esteja com vocês.